7 horas mais 31 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E a Prefeitura de Jacareí publicou o decreto em que determina o fechamento do comércio não essencial aos fins de semana e também nos feriados, hein? Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a região metropolitana do Vale do Paraíba registra mais um alto número de casos e chegou agora a 10.700 casos confirmados de Covid-19. E o destaque esportivo é seu, João Bosco. Para Fru de hoje, decide muito mais do que um campeonato. E mais, governo federal publica a portaria que permite recontratação de funcionário demitido em 90 dias. E hoje nós vamos conversar com a diretora do PROCON de São José dos Campos, a Jaqueline Bueno Inácio, que participa conosco a partir das 8h20. Será que tem reclamação? Será que o PROCON está em atividade? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 32 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 15 de julho de 2020, metade do mês de julho. O nosso jornalismo está começando com a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som dele, Robson Barros, editoria de esportes hoje é do poeta João Bosco e nas reportagens Ana Lúcia Ferreira e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte privilegiado do nosso Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a quarta-feira, vamos então com a previsão do tempo. Segundo o CPTEC, hoje um dia chechelento, um dia frio, lusco-fusco, né? Temperatura não deverá passar dos 17 graus hoje. Agora, pela manhã, segundo o CPTEC e INPE, nós estamos aí na marca aí dos 12 graus aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Nesta quarta-feira, o tempo ficará mais fechado, podendo ocorrer chuvas fracas e isoladas no litoral, hein? Agora, no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, o dia será com sol entre nuvens e chance pequena de chuva. As temperaturas estarão mais baixas e o mar continuará agitado com chance de ressaca. Estradas. 7 horas mais 34 minutos. Vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira já com as informações atualizadas. Oi, Ana, muito bom dia. Oi, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem. Então, vamos dar aquela olhadinha, né, nas estradas aqui da nossa região. A boa notícia é que, pela época do ano, a gente já deveria ter mais incidência de neblina, né? Não estamos tendo tanto ponto de neblina aqui na região da rodovia Presidente Dutra, pelo menos nos últimos dias. O motorista faz aí um bom caminho, como você disse, o tempo está um pouco mais fechado, mas chega com segurança à capital paulista, utilizando o corredor da rodovia Presidente Dutra e também o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Um giro das últimas 24 horas, nós tivemos um acidente envolvendo um ciclista que morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira. Esse acidente foi no trecho de Pindamonhangaba, na rodovia Presidente Dutra. Ele estava sem documento e ainda não tinha sido identificado até o final da manhã. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã no quilômetro 84 da pista sentido São Paulo. O ciclista foi atingido por um caminhão e, infelizmente, morreu no local. Mercado financeiro. 7 horas mais 35 minutos, 7h35. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, olha só, ela conseguiu derrubar na Justiça a decisão liminar que obrigava os planos de saúde a oferecer testes sorológicos para o novo coronavírus. Trata-se do teste que detecta a presença dos anticorpos IgA, IgG
ou IgM no sangue do paciente produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. Então, a Agência Nacional, a ANS, conseguiu derrubar na Justiça a decisão liminar que obrigava os planos de saúde a oferecer esses testes sorológicos. Há muito tempo eu tenho comentado aqui que o Brasil tem desperdiçado energia, força e também dinheiro aonde não é preciso, ainda mais no momento desse. Esporte. 7h mais 36. Vamos abrir a página esportiva nesta quarta-feira, metade do mês. E conosco hoje o poeta João Bosco. Alô, Bosco, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana. Bom dia, Robinho. Robinho, né? É o Robinho. Opa, o amigo do Batman. É isso, é o Robinho. Estamos aí com as notícias do esporte. Frase do dia, Bosco. Frase do dia é de Carl Lewis, atleta dos Estados Unidos. Quero ser lembrado no futuro como alguém que inspirou outras pessoas a fazer coisas que pareciam impossíveis. Carl Lewis. E eu fiz? A frase do dia. E ele fez isso? Sim, grande atleta. Grande atleta americano. Bacana, então. E aí, Bosco, o que você tem pra gente hoje, hein? Olha, nós vamos começar hoje. Primeiro, eu queria corrigir você. Vou corrigir no ar, hein? Pois não. Você disse que hoje é metade do mês de julho. Isso. Eu queria dizer que hoje é metade do ano. Ano que não existiu. 2020. Então, mas se não existiu, então não tem metade? Pois é, rapaz. A metade inexistente. Vamos ver se a gente consegue viver a outra metade. Então vamos fazer diferente, Bosco. Vamos recomeçar hoje. Começa o ano hoje. Isso. Começa do zero, né? Exatamente. Estamos aí, mês de janeiro. Sem público, Tony. Oi. Nós temos hoje o Flamengo, que vai jogar sabendo que o empate vale a sua 36º título carioca. O Fluminense precisa vencer por 2 gols para ser campeão pela 32ª vez, ou por 1 para ganhar nos pênaltis, ou tentar ganhar nos pênaltis. O Fluminense foi o primeiro campeão carioca em 1906, e o Flamengo foi o último campeão do ano passado. Será a 63ª vez em que a dupla disputa uma taça com larga vantagem tricolor por 40-22. Na história do clássico, o Flamengo venceu 156 vezes, o Flu 132, e houveram 139 empates. Pelo Carioca, são 92 vitórias rubro-negras e 78 tricolores com 84 empates. O equilíbrio dos 2 últimos Fla-Flu não permite favoritismo. E vai ser um jogo difícil. Fla-Flu será às 21 horas, transmitido pelo SBT. E a transmissão foi um locutor emprestado da Fox, o Hotel José, a participação do Zico e Rivelino. E tem hoje uma disputa que é mais do que um título, porque temos 2 técnicos, o Odair Helma e o Jorge Jesus, sendo que essa desestabilização do Flamengo, me parece que um dos culpados é o Jorge Jesus, com essa sua possível, eu acho mais certeza do que possível, acho possível mesmo, ida do Jorge Jesus para o Benfica. 2 técnicos estariam na lista do Flamengo para tentar substituir Jorge Jesus: Sampaoli e o Renato Gaúcho. Segundo o Helmas, vai jogar fechado, bem fechado no sistema defensivo, tentar um contra-ataque. E o Flamengo joga sem o Gabigol e o Flu sem o Fred. Vamos torcer hoje para um grande jogo, hein? Esperamos aí aqueles jogos dos anos 80, né, de Fla-Flu, de tremer o Maracanã, né? Vamos torcer para tremer dentro de campo, né? Exatamente. E o Paulista, rapaz, que tem aí o recomeço marcado, tem uma novidade. Uma emissora de televisão, em razão do hospital de campanha está sendo desativado, começou a ser desativado ontem no Pacaembu. Aliás, o hospital de campanha pouco usado, vai montar um sistema drive-in, um telão, para permitir que os jogos de dentro do campo sejam assistidos de fora, dentro dos veículos, com 4 pessoas para cada carro e ao preço de R$60 por carro. Essa é a novidade que uma emissora de televisão
está trazendo para esse começo de Paulistão. Mas, o Doni, a gente tem que fazer uma homenagem hoje, nessa oportunidade que o próprio São Paulo está se auto-homenageando, até com o lançamento de uma moeda de ouro e prata pelos seus 50 anos. Nós vamos fazer uma homenagem que fizemos ao Corinthians, agora nós vamos fazer ao São Paulo. Não, você tremeu, né? Você pensou que eu me enganei. Não, você está preparado que, na verdade, nós fizemos do Corinthians. Eles vão falar hoje para homenagear o nosso chefe, o Luiz, e o Fábio, o Palmeiras, o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi composto em 1949, eu tinha 2 anos, por Antônio Sérgio, maestro, compositor e regente da Orquestra Ítalo-Brasileira. Nascido na Itália, o músico naturalizou-se brasileiro e tornou-se bastante conhecido por também atuar nas principais rádios de São Paulo. Totó, como era chamado, foi diretor artístico na Rádio Cruzeiro do Sul e regente da orquestra da Rádio Educadora Paulista, que posteriormente se transformaria na Rádio Gazeta. Criador da Orquestra Colúmbia, graduou inúmeros sucessos ao lado de intérpretes da década de 40 e recebia convites para animar grandes eventos sociais paulistanos, como as festas na Mansão Matarazzo, na Avenida Paulista. Dr. Antônio Sérgio era também médico cardiologista, formado pela Escola Paulista de Medicina e professor do Consultório Dramático de Música de São Paulo. Faleceu em 3 de junho de 2003, aos 90 anos de idade. Sérgio compôs a letra e a melodia do hino Alviverde atual. Como não tinha o hábito de escrever letras, somente a regência de arranjos musicais, nas poucas vezes em que fez, utilizou o pseudônimo de Genaro Rodrigues. O fato gerou confusão por vários anos, com torcedores imaginando se tratarem de pessoas diferentes. O hino, que começa dizendo: quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prélio não tarda, e o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. Vamos subir o hino do Palmeiras para homenagear os palmeirenses que estão ouvindo o Jornal da Mensagem. Que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante. Bosco, você é o poeta, hein? Doni, oi. Que a inspiração do autor para compor o hino palmeirense tenha surgido justamente pelo fato de ele conhecer profundamente e ter vivenciado o episódio da mudança do nome em 1942. A letra do hino, aliás, faz referências diretas à identidade alviverde, com destaque para os versos finais. E sabe ser brasileiro ostentando a sua fibra. O excepcional desempenho da defesa na campanha do Campeonato Paulista de 1947 também teria inspirado o trecho da defesa que ninguém passa. Aí está a nossa homenagem aos palmeirenses que assistem, ouvem o Jornal da Mensagem. Bacana, viu, Bosco? Olha, tem muita gente emocionada aqui, viu, Bosco? Tem gente emocionada, né? Aqui, o Robinho tá copiosamente em lágrimas aqui, e a máscara dele já umedeceu. Vou ter que passar outra máscara pro Robinho, viu? Além do Robinho, outros ouvintes também emocionados aí com esse hino do Palmeiras, porque nós temos aí uma nação palmeirense aí enorme, né? Sem dúvida. Fica aí a nossa homenagem aos palmeirenses, que tem hoje um grande time, um grande técnico, e vamos torcer que faça também uma boa campanha nessa reta final após pandemia. Tá certo. Agora, quando for do São Paulo, como eu coordeno aqui o departamento, o Bosco, nós vamos fazer em uma semana, tá bom? Você pode preparar aí uma semana falando do São Paulo, tá bom? Porque em 10 minutos não dá para falar da história do São Paulo, não tem jeito, né? Mas vamos pensar um pouquinho só. Não me parece justo fazer uma semana do São Paulo, fazer 2, 3, 4 minutinhos do Corinthians e 2, 3, 4 minutinhos do Palmeiras, né? Não me parece justo. Mas o nosso país não é o país da justiça, Bosco.
Aí eu não vou contradizer você. não tenho o direito de desmenti-lo. Então, tá vendo? É verdade, infelizmente. Eu tô brincando, né? Tá certo. Na verdade, a gente todos os dias vê cada coisa que a gente passa a acreditar que a justiça no nosso país virou uma piada. Mas vamos continuar falando de futebol daqui a pouco dentro do Jornal da Mensagem. Bacana, Bosco. Obrigado aí. O Bosco já fez homenagem ao Corinthians e o Luiz de Oliveira está emocionado lá também, tá? As batidas do coração aceleradas, emocionadas. Conseguiu revirar as gavetas lá, achou uma cópia de 1951. Não sei que tem 51, não sei que palmeirense tem com 51, não sei. Pois é. Eu não sei o que tem em 51. Eu acho que ele toma. Pra gente esquecer que não tem mundial. Ele disse que não tem material, ele disse que está dispensando os elogios, tá bom? Ele disse que okay. Só o nome Palmeiras já é grande por si só, tá bom? Tá ótimo. Um abraço, Bosco. Obrigado, você volta daqui a pouco, hein? Vamos lá. Um abraço, obrigado aí, o Bosco trazendo informações. É bom descontrair um pouco, não é? Muito bom descontrair um pouco. Como o Bosco disse, né? O que aconteceu no primeiro semestre? Nada, só tensão. E logicamente vamos recomeçar, mas para recomeçar a gente precisa de informação, precisa também de ter os detalhes para recomeçarmos da melhor maneira possível. Então vamos ao Estúdio 2 com a Ana Lúcia Ferreira já trazendo as informações nessa primeira parte do Jornal da Mensagem. Oi, Ana, muito bom dia novamente, hein? Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mensagem. É isso mesmo, né? Sejam as informações positivas ou não tanto positivas, uma das melhores armas para vencer essa pandemia e o vírus é a boa informação com clareza, sem ruído, né? E fugindo, claro, de qualquer notícia falsa. Ontem nós completamos aí 2 meses, Doni, sem ministro da Saúde, né? Nós temos aí uma figura interina, mas não temos um ministro da Saúde. Isso acontece depois de uma longa polêmica que os brasileiros acompanharam, né, de 2 substituições muito repentinas que aconteceram em meio à pandemia e que, claro, reflete nas decisões que são tomadas pelo governo federal e na vida também de milhares de brasileiros, sobretudo aqueles que estão dependendo de recursos federais e de atitudes para conter a pandemia neste momento. Os casos no Brasil, Doni, o Brasil registrou 1.300 novas mortes por Covid-19, elevando agora o total de óbitos pela doença para 74.133 pessoas, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, 41.857 pessoas se contaminaram com o novo coronavírus. Elas foram casos confirmados. Com isso, o número total de casos no país chega agora a 1.926.824 pessoas. Deste total, 1.209.062,8% correspondem ao número de recuperados e 643.033,4% são doentes ainda em acompanhamento. Ou seja, mais de meio milhão de pessoas hoje estão convalescidas, né? Estão de alguma forma aí doentes com sintomas da Covid, estão em tratamento. O dado do Ministério da Saúde não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas, que a gente ainda tem um atraso naquela divulgação, né? Por mais que se melhore, nós temos aí um delay, né? Uma lentidão para a gente entender com clareza o que está acontecendo. O fato, Doni, é que nós estamos nesse platô já há muito tempo, né? Há mais de 2 meses, como a curva da doença nos mostra, né? A gente saiu do zero, teve aquela subida, até a gente brincava que era montanha-russa, né? Porque era bem íngreme, subindo, e agora está aquele platô alto, não baixa mais, né? Está lá em cima e não baixa. Então, isso também é reflexo dessas flexibilizações todas que aconteceram por todo o país, né? E com flexibilização, mais casos, infelizmente, mais mortes. O estado de São Paulo tem 386 mil casos do novo coronavírus e 18 mil mortes, 18.324 pessoas morreram aqui no estado de São Paulo por coronavírus. O Ceará registra 139 mil casos da doença e 6.977 mortes. O Rio de Janeiro tem 132 mil casos e 11.624 mortes. Doni? Olha só, hein? Então a gente tem esse aumento
principalmente no interior do estado de São Paulo também. Um detalhe, Ana, que somente aqui em Jacareí, nos primeiros 10 dias do mês de julho, hoje é dia 15 óbitos registrados em Jacareí nesses primeiros 10 dias do mês de julho. Praticamente aí um óbito por dia. E Jacareí já ultrapassa aí o número de contaminados, já chega a 869 casos confirmados da doença aqui em Jacareí, para um número de 48 óbitos somente em Jacareí. Ou seja, me parece que nós estamos baixando a guarda, né? Sim, Doni, e estamos inclusive na frente de Taubaté, que tem números de casos praticamente iguais de Jacareí, lembrando que Taubaté é uma cidade maior que Jacareí, mas nós temos aqui mais mortes do que em Taubaté. Estamos aí ganhando no mau sentido. Somente nos últimos 2 dias são quase 950 diagnósticos positivos aqui na região. É um recorde para o período, que é um período tão curto, né, de tempo. Em 14 dias do mês de julho, como você disse, foram 3.621 casos, uma alta de 140% em relação ao mesmo período do mês passado. Naquele período, foram 1.504 confirmados. Ao todo, segundo os boletins das 39 cidades da região, foram 45.422 testes na região, ou seja, uma taxa de positividade de 23,56%. O Vale ainda tem outros 6.557 casos suspeitos da doença, além de 7.188 pacientes recuperados. A cidade com mais casos ainda é São José dos Campos, recordista disparado, 4.422 casos. A segunda é Taubaté, que nessa terça-feira alcançou 1.000 casos confirmados, passando então Jacareí, que estava então... Jacareí e Taubaté estavam com casos semelhantes, mas agora a diferença é gritante. Jacareí tem 869 casos. São Sebastião, 716, Caraguatatuba, 526, como outras cidades com mais de 500 casos, cada uma delas aqui no Vale. Em todo o Vale, apenas a cidade de Lagoinha e São José do Barreiro não possuem casos confirmados da doença. Nesta terça-feira, a região também registrou o segundo maior número de mortes para um período de 24 horas. Foram 16 mortes, elevando o número total para 378. Muito bem, a Ana volta daqui a pouco com outras informações para a gente atualizar, e a gente segue aqui com as informações também. A Ana está no estúdio 2 trazendo as informações, e você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão também pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125, e quem participa ao vivo conosco hoje é a diretora do PROCON de São José dos Campos. Ainda para fechar esse boletim sobre o coronavírus aqui na nossa região do Vale do Paraíba e também Litoral Norte, olha, 7 índios da aldeia Guarani, Rio Silveira, em Boracéia, que na costa sul de São Sebastião, testaram positivo para a Covid-19. Eles realizaram o teste na segunda-feira durante a ação realizada por profissionais do Instituto Butantan. Durante a visita, foram aplicados testes rápidos sorológicos. Para os que apresentavam sintomas ou tiveram contato com pacientes confirmados para o coronavírus, o exame aplicado foi o de RT-PCR, que aponta a presença do material genético do vírus. No total, foram realizados mais de 370 testes rápidos, sendo 7 positivos. Outras 25 amostras foram coletadas para investigação. A aldeia conta com 430 índios cadastrados na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, sendo 90 famílias distribuídas em 120 ocas. Até o início da tarde de ontem, São Sebastião contabilizava 711 casos e 13 mortes de coronavírus até o momento. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. No começo do jornal falava sobre a questão de o Brasil tem desperdiçado energia e, logicamente, força em alguns assuntos que não há necessidade. Eu me referia justamente a essa informação da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que conseguiu derrubar na Justiça a decisão liminar que obrigava os planos de saúde a oferecer testes sorológicos para o novo coronavírus. Todo mundo sabe que com a queda financeira, a queda de arrecadação, a questão de desemprego, muita gente está deixando de pagar o seu convênio médico e está se dirigindo para o Sistema Único de Saúde. Não tem outro, vai para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. E quando você tem uma informação dessa, onde a Agência Nacional de Saúde, no caso, desobriga o seu convênio
Caso você necessite fazer a testagem para você que paga o convênio, eu acho que está jogando contra, né? Porque esse é um momento que o Brasil precisa de todos os setores e todos os segmentos darem a sua contribuição para o país. Todos os setores, sem exceção. E quando você observa esse tipo de informação, que a Agência Nacional de Saúde desobriga um convênio médico que você paga, que eu pago, caso eu necessite para fazer um teste de sorologia para saber se eu tenho coronavírus ou não, e eu não tenho mais essa obrigatoriedade, aonde é que eu vou fazer? Vou bater na porta onde? Do prefeito, do vereador? Você tem que correr para o Sistema Único de Saúde. Esse é o grande problema. Então o Brasil há muito tempo é como se fosse um time de futebol e cada jogador quer jogar com a bola, com a sua bola preferida, né? Cada jogador pega uma bola e no mesmo campo de futebol cada um quer fazer a sua jogada, mas com a bola dele. Não é o momento. Como o Bosco disse, né? Nós tivemos aí o primeiro semestre, que não aconteceu, mas a gente pode aproveitar desse primeiro semestre agora e começar do zero agora e começar a levantar, erguer a cabeça, para que todo mundo possa realmente construir um novo país, construir uma nova situação. Mas essa é uma informação que realmente eu fico muito cabisbaixo, né? E chateado por conta disso. Ou seja, se todos os segmentos não começarem justamente a assumir a sua responsabilidade social, nós não vamos ter Brasil. Esse é o grande detalhe, porque cada segmento jogando para o seu lado, nós não vamos ter Brasil. E o Brasil é o povo. Então precisa realmente ter essa informação. Se você tira do convênio essa obrigatoriedade, porque a pessoa não vai fazer teste todos os dias, quem tem convênio não vai todos os dias querer fazer um teste de coronavírus. No caso, se houver uma necessidade mesmo. Porque tem aí o Sistema Único de Saúde e as prefeituras montaram justamente planejamento para atender a população. Agora, num caso emergencial, se você precisa de uma urgência do teste e você paga convênio, é natural que você utilize o convênio. Mas a partir do momento que você precisa de uma forma urgente e a ANS retira essa obrigatoriedade do convênio que você paga, que não é barato, então fica muito mais complicado. Ou seja, é jogar contra esse futebol que nós estamos vivendo hoje, que é o futebol do coronavírus, né? Que só nós estamos perdendo, né? Já está um 7-1 para o coronavírus já. Infelizmente está um 7-1. Mas dá para a gente revirar esse placar. Dá para a gente reverter esse placar, logicamente, com a consciência da utilização das máscaras, com a consciência do isolamento social para quem realmente necessita, a questão do distanciamento social, enfim, com as regras que as autoridades apregou, que justamente acaba afastando aí a contaminação do coronavírus. 7h58, vamos a um breve intervalo, a gente volta já com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Olá, muito bom dia. 8 horas mais 2 minutos. Já estamos de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Meia hora já de informação, descontração, informação e seriedade aqui no nosso Jornal da Mensagem também. O que os jornais dizem nesta quarta-feira? Manchetes dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. O jornal Folha de São Paulo. Governo autoriza recontratação com salário menor. O estado de São Paulo. Governo anuncia novo controle de desmatamento da Amazônia. O jornal Correio Brasiliense. Distrito Federal. Do pico de casos de Covid a novas aberturas. O estado de Minas. Proteja o corpo e o bolso. Jornal 0 Hora, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 1.000 mortos em meio à expansão da pandemia. Diário de Pernambuco. Teste para todas as pessoas com sintomas gripais. E a Tribuna do Norte destaca: no Rio Grande do Norte, restaurantes e academias voltam a funcionar hoje. Diário do Nordeste. Setor de restaurantes pode demitir 75 mil pessoas no Ceará. Valor Econômico. Cresce saque de dinheiro em estabelecimentos comerciais. Jornal O Globo. STF nega recursos de presos com base na Covid
em 84% dos casos. E os jornais regionais destacam o Vale, Covid. Com quase 1.000 casos confirmados em 2 dias, a região chega a 10.700 casos. E o Diário de Jacareí destaca: decreto altera horário de comércios e autoriza realização de cursos livres, aqui também em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. ETI Brasil ameaça encerrar atividades em São José dos Campos. 250 funcionários estão com seus empregos ameaçados. A repórter Ana Lúcia Ferreira conversou com o Sindicato dos Químicos e tem pra gente as informações. E trabalhadores da empresa química TI Brasil fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira. Segundo o sindicato da categoria, a empresa anunciou o fechamento da unidade de São José dos Campos. A empresa hoje tem 250 funcionários e produz bomba de combustível. Nós vamos conversar agora com o Wellington Luiz Cabral, que é diretor licenciado do Sindicato dos Químicos e acompanhou toda a situação. Cabral, muito obrigada pela sua gentileza. Qual é hoje a situação da empresa TI Brasil e o que leva ela a encerrar as atividades? A empresa, no dia de ontem, pela tarde, fez uma reunião com o sindicato dizendo que ia encerrar as suas atividades aqui na nossa região, né? Uma empresa que nós, inclusive, a ampla maioria dos trabalhadores estão em layoff, né? Já fizemos vários acordos para garantir os empregos. Eles anunciaram simplesmente que a partir de janeiro do ano que vem iriam encerrar as atividades e isso vai gerar em torno de mais de 200 demissões. Então, os trabalhadores da TI Brasil, né, fizemos assembleia, nós paralisamos as atividades, os trabalhadores foram embora para casa. A empresa marcou uma reunião conosco hoje às 14 horas para debater esse caso, né? Proposta votada é que não se demita, né, que se garanta a manutenção da empresa aqui na nossa região. Por mais que pareça uma situação bastante difícil, e né, o país todo está atravessando uma crise sem precedentes, nós já assistimos algumas vezes, por intervenções do sindicato, empresas que voltaram atrás nas suas intenções de demitir, até porque nós ainda estamos bem distante desse prazo que a empresa deu, que é o início de 2021. Qual que é a sua expectativa, Cabral? Vocês pretendem também procurar uma ajuda aí do governo federal? A empresa conseguiu a ajuda do governo federal? O sindicato tem alguns caminhos para tentar anular essa intenção da empresa? Então, o layoff já é uma ajuda do governo federal, né? E a maior parte do salário desses trabalhadores em layoff é pago pelo governo. Nós temos uma esperança de voltar a discutir com a empresa, inclusive isso gerou uma comoção nacional. Nós estamos recebendo e-mails do país inteiro, sindicatos do país inteiro, inclusive nós inclusive vamos fazer uma manifestação mundial, né? É uma empresa com a sua matriz na Inglaterra. Nós estamos tentando a relação, procurando o sindicato, inclusive na Inglaterra, para pressionar a empresa que não aconteça esse processo. É um processo com a pandemia. O pior que pode acontecer com os trabalhadores é a demissão. É uma empresa que já lucrou muito na nossa região, né? Muito lucro. Tem condições de segurar a questão das demissões até o retorno, né, que há uma expectativa do retorno do mercado a partir do ano que vem com a vacina, né, com a vinda da vacina. Então é um absurdo a empresa fazer isso, anunciar agora nesse momento. Nós temos tempo ainda para estar debatendo isso e nós esperamos que a empresa volte atrás nesse sentido e mantenha a sua produção aqui na região. Obrigada, Cabral, pelas suas informações. Boa sorte aí para vocês. A gente segue acompanhando também todo esse caso junto ao Sindicato dos Químicos de São José dos Campos. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês pela atenção. Tá aí, Doni, esse anúncio então para essa semana, né? TI Brasil, empresa de São José dos Campos, que produz bomba de combustível, 250 empregos ameaçados. A empresa já anunciou que vai encerrar as atividades no início de 2021. De volta com você no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. 8 horas mais 8 minutos. A Prefeitura de Jacareí publicou um decreto em que determina aí o fechamento do comércio não essencial aos fins de semana e feriados, hein? O município estabeleceu que essas atividades devem funcionar de segunda a sexta-feira, a gente comentou isso ontem, né? Por 8 horas consecutivas, dentro do período de 7 às 7 da noite.
ou das 7 às 19. No decreto assinado pelo prefeito Isaías Santana, o município justifica a adequação das 8 horas por dia com a necessidade de padronização dos horários de funcionamento das atividades conforme o estabelecimento estabelecido pelos municípios de São José dos Campos e Taubaté. Limitação da permanência de pessoas a 20% da capacidade é importante, mesmo tendo essa abertura aí de 8 horas, tem que ter uma capacidade, uma limitação da capacidade em 20%, e mesmo em áreas externas ou abertas mediante distribuição de senhas e espera em local aberto. Dentro do período das 7 às 7 da noite, cada setor vai estipular o horário limitado a 8 horas seguidas para atendimento presencial ao público. Aos sábados e domingos, somente poderão funcionar os serviços estritamente essenciais, voltados aos gêneros alimentícios e de saúde. Lembrando que no dia 1º de junho, quando Jacareí flexibilizou a abertura do comércio, a cidade registrava 14 óbitos e 205 casos confirmados de Covid-19. Um mês e meio depois, o número de mortes triplicou em Jacareí, chegou agora a 48 mortes, um aumento aí de 242%. Já no número de casos de infectados, quadriplicou, chegando a 869 casos. A prefeitura ainda liberou em 20 de junho a reabertura das lojas. Então, as pessoas precisam realmente se cuidar, a utilização de máscara é importante para que possa quebrar de alguma maneira essa corrente de propagação do vírus aqui na cidade e também na nossa região. 8 horas mais 10 minutos e a Prefeitura de Jacareí divulga oportunidade de cursos à distância na área de tecnologia. Não perca, hein? Com informações, a repórter Ana Lúcia Ferreira. Há quem diga que não, mas 2020 tem sim muitas coisas boas. Uma das muitas coisas boas que estão acontecendo é a possibilidade de estudar mais nesse ano que está todo mundo mais em casa, mais com a família e mais também no computador. Aqui em Jacareí, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, está divulgando os cursos do Via Rápida, um projeto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado para a formação em tecnologia, uma área que nem precisa dizer, né? Os recrutadores estão sempre procurando. A gente vai conversar agora com a Aline Bertes. A Aline é da Secretaria Municipal de Educação, diretora de Planejamento Escolar e ajuda a gente a entender melhor isso. Aline, muito obrigada pela sua gentileza. Para quem são destinados esses cursos? Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. O Via Rápida, ele já oferece cursos gratuitos, né, de qualificação profissional para jovens e adultos, e agora ele está com o SPTEC, que é um programa de qualificação profissional do governo do estado de São Paulo, 100% gratuito e com cursos na área de tecnologia. Os cursos são online, oferecidos na modalidade à distância, então você pode participar sem precisar sair de casa, usando o seu celular, computador ou tablet. Pode se inscrever no SPTEC qualquer cidadão que more no estado de São Paulo e que tenha mais de 16 anos, com interesse em se qualificar na área de tecnologia. Eu estou vendo aqui a lista de cursos, Aline, estou só pensando, são cursos que são muito procurados, né, na área do mercado de trabalho, né, mas muita gente fica retraída com medo de não ter o pré-requisito para entender ali o que está sendo ensinado. Tem algum pré-requisito específico? Por exemplo, a pessoa precisa ter aí informática básica, precisa ter inglês básico, ou não, ou só boa vontade, como é que funciona, qual a orientação? Isso. O SPTEC, ele trabalha com trilhas formativas. Só que antes eles têm uma etapa que é chamada de nivelamento. Então, todos os inscritos primeiro passam nessa etapa de nivelamento. Para essa inscrição, não tem nenhum pré-requisito técnico, né? Somente ser acima de 16 anos e com interesse, né, de área de tecnologia e morar no estado de São Paulo. Então, essa primeira etapa de nivelamento, ela é feita em 80 horas de formação à distância, onde ele vai ter conceitos de lógica de programação de dados, desenvolvimento web e desenvolvimento mobile, né, que são softwares para dispositivos móveis.
Aí, após essa etapa, essas 80 horas do nivelamento, o inscrito, né, o candidato, ele vai poder escolher essas 4 trilhas formativas. São 52 mil vagas, né, disponibilizadas para o Estado de São Paulo, para esse prosseguimento nas trilhas de aprendizagem. Olha que legal, né? Além de ser gratuito, que também é uma coisa boa para o ano de 2020, né? A gente está falando de coisa boa, são 52 mil vagas. E como disse aí a Aline, também reforcei com ela, são cursos e formações que são muito procuradas no mercado de trabalho. Então, é para você que, infelizmente, foi desligado da sua empresa, você que gosta de tecnologia, gosta de celular, internet, gostaria de aprender mais, até para trabalhar com isso no futuro breve. Esta é a sua oportunidade. Tem um link para fazer a inscrição, cursosviarapida.sp.gov.br. Eu falei rapidinho aqui porque o nosso tempo é limitado, mas você pode ir lá no site da Prefeitura para pegar essa informação correta, toda a informação, e já acessar o link de inscrição. Aline, olha, eu só posso agradecer a sua gentileza e sucesso para vocês, viu? Obrigada ouvintes, e como a Ana já divulgou, o Cursos Via Rápida, a gente tem o link lá no portal da Prefeitura, então é uma oportunidade, né, principalmente uma área que tem desenvolvendo muito aí de tecnologia, então que todos acessem e tenham maiores informações. Obrigada. Tá tudo lá, jacareí.sp.gov.br. De volta com você no estúdio, Doni. Olha, então não dá para ficar reclamando, hein? Dá para estudar um pouquinho mesmo nesse período todo aí de recomeçar, né? Estamos todos os dias recomeçando. É importante recomeçar e recomeçar bem. 8h15, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com muito mais informação para você. Daqui a pouquinho teremos aí a nossa entrevista com a diretora do PROCON de São José dos Campos, a Jaqueline Bueno Inácio, que vai falar conosco, né? O que será que tem acontecido nesse período todo, né, de quarentena, de pandemia, em relação aí à relação do consumidor, né? E, logicamente, a defesa do consumidor. Quais são os pontos mais críticos nesse período todo? Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 18 minutos, 8h18. Outra informação super importante para quem mora aqui em Jacareí sobre o decreto, né? O decreto municipal que foi publicado nesta semana. A Prefeitura de Jacareí publicou um decreto em que, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo do governo do estado, foram estipuladas novas regras para o comércio e também para o funcionamento de cursos livres neste período de enfrentamento da pandemia devido ao novo coronavírus, o Covid-19. Então, de acordo com o governo do estado, as atividades de educação complementar, como cursos livres de informática, idiomas, reforço escolar, música, dança, entre outros, se enquadram no setor de serviços e poderão funcionar desde que cumpridas todas as exigências pertinentes à sua área de atuação estabelecidas no Plano São Paulo, hein? Esses requisitos contemplam normas de segurança e higiene, uso obrigatório de máscara de proteção, entre outras medidas com respeito à limitação da permanência de pessoas de acordo com a capacidade do estabelecimento. Então, portanto, aí quem faz aí o seu curso de inglês, né? O curso de inglês, dança, de informática, então poderá retornar aí às atividades, logicamente, com o devido respeito em relação aí às atividades também. Então, só reforçando aqui, os estabelecimentos devem cumprir as exigências pertinentes ao setor de serviços estabelecidos pelo Plano São Paulo. Então, portanto, aí, idiomas, reforço escolar, música, informática estão autorizados a retomar as suas atividades aqui em Jacareí e também em algumas cidades aí do estado de São Paulo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 20 minutos e voluntários começaram a receber a vacina em teste do coronavírus nesta semana. O presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, que falou sobre este assunto no começo da semana, ele detalhou também alguns pontos. As informações com Ana Lúcia Ferreira.
O governo de São Paulo lançou na última segunda-feira uma plataforma para a inscrição de voluntários que queiram participar dos testes da vacina contra o novo coronavírus. A vacina é chamada de Coronavac. Ela foi desenvolvida por um laboratório chinês. As inscrições serão feitas por meio do portal saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/vacina. Neste endereço, será possível acessar a plataforma de triagem para saber se o candidato preenche os critérios de recrutamento. O cadastramento no Centro de Pesquisa Participantes começa a partir desta terça-feira, dia 14. Em entrevista, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, detalhou alguns pontos importantes que devem ser observados. O principal deles é que os candidatos devem ser profissionais de saúde e estarem envolvidos diretamente no combate ao coronavírus. Se destina a profissionais da saúde, exclusivamente a profissionais da saúde. Então precisam ter esses registros profissionais, trabalhem em um serviço de atenção direta com pacientes com Covid. Esse é o outro requisito essencial. Quer dizer, a pessoa tem que estar em contato com o Covid-19, com pacientes do Covid-19, para poder ser aceita no estudo próximo. Você tem alguma doença, ou seja, não pode ter nenhuma doença. Está grávida ou planeja engravidar, também é uma condição. Você já teve diagnóstico de Covid? Se já teve a infecção, não pode se candidatar, que já está vacinado naturalmente. Então, não, próximo. Você já participa de um outro estudo ou de algum outro tipo de estudo clínico? Se participar, também não pode. E aí, com base nesses dados, ela é encaminhada a procurar, então, os centros que farão, de fato, aí a análise do candidato. Dimas Covas disse ainda estar esperançoso e otimista. Para ele, a vacina vai ser concluída até o final deste ano. A China, eu tenho ouvido muito essa questão das vacinas da China. A China, nesse momento, é o país que tem o maior número de vacinas para o coronavírus em estudos clínicos de fase 2 ou 3. A China tem 5 vacinas. O Reino Unido tem 2 vacinas. Os Estados Unidos tem 2 vacinas. Então, isso é só para dar uma importância da nossa parceria com a China e mostrar a relevância dessa parceria e afirmar. Eu, particularmente, sou muito esperançoso de que nós teremos essa vacina muito rapidamente até o final desse ano. Torcemos, né? Estamos aí rezando para que isso ocorra o mais rápido possível. Até fazia uma analogia recentemente, assistindo alguns documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, em 3 anos, eles produziram aí uma bomba atômica, em 3 anos, né? Com toda aquela muvuca toda da Segunda Guerra Mundial. Agora é por bem, será que a gente não consegue quebrar esse recorde em fazer mais cedo aí uma vacina para salvar todo mundo, né? Para fazer uma bomba atômica que fizeram em 3 anos, por que a gente não consegue fazer uma vacina, o mundo todo agora unido, né? Para salvar as pessoas. 8h24, já estamos em contato com a diretora do PROCON de São José dos Campos, a professora, advogada, mediadora, Jaqueline Bueno Inácio, que já está conosco, gentilmente nos atende. Jaqueline, muito bom dia, muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Bom dia, Doni, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês, principalmente nesse momento em que todos precisam de dicas, de informações, para que a gente possa passar por esse momento de pandemia de maneira menos traumática possível. E nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido. Pode ter certeza de que essa é a nossa missão. A gente não produz vacina, mas a gente produz vacinas financeiras, digamos assim, né? Ah, que bacana, então. Aliás, essa era a minha curiosidade, Jaqueline. Por exemplo, nesse período todo de retração, de paralisação, de quarentena, o PROCON em São José continua em atividade? Continua. Nós não fechamos por nenhum dia. O que teve de diferente é que nós tínhamos um projeto, né, de um PROCON, uma plataforma do PROCON para atendimento online, que entraria em operação mais ou menos dia 20 de maio. E com o advento da pandemia, nós conseguimos antecipar para o dia 23 de março, ou seja, com mais de 45 dias de antecedência. E por que é que nós tivemos essa correria toda? Porque nós verificamos que as pessoas estavam preocupadas e estava realmente tendo
muitos crimes contra o consumidor, como álcool gel com preço elevadíssimo, luvas. Foi o início daquele problema de cancelamento de passagens aéreas e o PROCON começou a lotar. E nós ficamos realmente muito preocupados e a administração, com receio de que isso pudesse levar a doença para dentro do PROCON, solicitou uma reunião com a gente, com o pessoal da empresa, para que a gente antecipasse pelo menos o atendimento via plataformas. Não que nós fôssemos fechar, nós continuamos abertos. Porém, nós conseguimos dar um plus, fazer o atendimento via plataforma digital e também, um mês depois, entrou o aplicativo. Então, foi um grande ganho, porque nós continuamos atendendo, anexando a documentação, mandando para o fornecedor, só que sem que o consumidor precisasse ir até o PROCON, precisasse se expor a esse vírus que ainda é desconhecido e é tão letal. E essa é uma pergunta que chega pelo nosso WhatsApp, 974110125, Jaqueline, justamente sobre quem comprou no finalzinho do ano para esse ano pacote turístico e, logicamente, teve a questão da pandemia. Qual que tipo de orientação o PROCON passou e que tipo de situação você poderia nos relatar em relação a pessoas que tinham viagens marcadas no primeiro semestre? Olha, a primeira informação que nós tínhamos antes da medida provisória que entrou em vigor no dia 8 de abril, a recomendação era, nós entrávamos em contato com a empresa e a empresa era obrigada a devolver o dinheiro ou fazer a remarcação de acordo com a necessidade da pessoa, mas preferencialmente devolver o dinheiro. Porém, foi editada essa medida provisória pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, em que, através da medida provisória 948, pacotes turísticos, tá? Eles serão remarcados com 12 meses, terminou a pandemia. Vamos imaginar que a pandemia termine agora em dezembro. As empresas têm mais 12 meses para fazer a adequação, a remarcação ou então a devolução desses valores. E essa medida provisória foi prorrogada por mais 60 dias a partir do dia 8 de julho. Então, vai ter uma vigência de 4 meses. Mas mesmo assim, é interessante que as pessoas manifestem via PROCONs o seu interesse, porque a pessoa tem prazo de 30 dias para se manifestar, falar que vai querer a remarcação ou a devolução do dinheiro, para ter o seu pedido registrado e o seu direito assegurado. Então, não é porque a medida provisória entrou em vigor que você não precisa registrar a sua solicitação. Vá até o PROCON da sua cidade, se for no caso morador ou que tenha comprado aqui em São José dos Campos, através dos aplicativos, do aplicativo e da plataforma digital, você consegue anexar a compra do bilhete, o comprovante e fazer a sua solicitação. Mas nós não podemos esquecer que existe uma medida provisória, que é a 948, em vigor, que dá esse fôlego para as empresas. Ela é mais benéfica ao fornecedor que ao consumidor. Essa é uma crítica pessoal minha. Porém, é uma medida que está valendo e a qual a gente não pode confrontar, porque lei é lei e tem que ser cumprida. Uhum. Bom, quando se faz um pacote de viagens, você tem a questão do transporte aéreo, mas também já tem o hotel, a hospedagem inclusa nesse pacote aéreo. Logicamente que é um caso novo. Como que o PROCON recebeu a situação? Além de tratar com a empresa aérea para resolver a situação de viagem, e a questão também dos hotéis, Jaqueline. Teve esse caso em São José? Várias situações. Então, nós entramos em negociação. Geralmente, se você compra de uma empresa de viagens, uma agência, a própria agência faz o remanejamento. Mas tem pessoas que são mais viajadas e que fazem as compras separadas para ficar realmente mais barato, mais em conta. Então, nessas situações, nós entramos em contato com a empresa aérea, com os hotéis, com as empresas que a pessoa contratou, e muitas vezes tem aquelas plataformas também de negociação direta entre o locador, né, e o locatário de determinados imóveis. Como acontece no Brasil, acontece fora do Brasil também.
Então, até essas plataformas, nós temos acesso e fazemos essa negociação com as pessoas. Se não surtir efeito no primeiro momento, nós chamamos para uma negociação. Então, é muito importante que você, consumidor, quando tiver qualquer dúvida, procurar o PROCON, porque é uma maneira de você deixar por escrito a sua pretensão. Porque muitas vezes, Doni, a gente acaba perdendo os direitos por confiar demais nas outras pessoas. Por exemplo, comprei um produto, eu sei que eu tenho o direito de arrependimento de 7 dias, eu telefono para o vendedor, para o fornecedor e falo, olha, eu não gostei e eu quero devolver o produto. E eu não tenho nenhum registro escrito, nem e-mail, nem nada disso. Quem garante que depois esse meu direito vai ser preservado? Então, sempre é interessante que você faça a sua reclamação, registre, deixe de maneira expressa a sua pretensão no PROCON. Até porque com essa pandemia, muitos direitos foram relativizados, como, por exemplo, o direito de arrependimento que está suspenso, os prazos de plano de saúde que agora estão contando de maneira dobrada, justamente por conta da pandemia. Então, hoje nós vivemos um momento totalmente atípico, que a gente tem que analisar dia a dia quais estão sendo as medidas tomadas. E o PROCON de São José está muito atento com essas alterações para poder proteger o cidadão. Porque eu fico me questionando muitas vezes, por exemplo, durante a pandemia, eu mesma abri 2 reclamações pelo sistema do PROCON via aplicativo, que eu acho mais fácil, que é pelo celular. Eu fico me questionando, se não tivéssemos o PROCON, como que nós iríamos resolver as nossas demandas? Nós seríamos eternamente cidadãos lesados e com problemas. Então, eu fico realmente muito satisfeita quando eu vejo uma demanda que é resolvida. Eu tive 2 demandas que eu abri contra a empresa de telefonia, que nesse momento de pandemia embutiu no meu plano, tanto no residencial como no móvel, pacotes que eu simplesmente não solicitei e não utilizava, nem sabia que estava pagando. Então, a gente tem que ficar atento com todos os produtos e serviços que nós adquirimos para verificar se não foi embutido nenhum tipo de produto que nós não desejamos e não usamos. E dentro dessa preocupação, Jaqueline, com o consumidor, uma pergunta que chega aqui, que muita gente reclamou, eu não sei se o PROCON é incumbência do PROCON, mas eu acredito que muita gente deve ter reclamado no PROCON, porque acaba sendo aí a nossa porta aberta para reclamar, que é justamente sobre aquele aplicativo da Caixa Tem, em relação ao recebimento aí dos R$600. Vocês receberam muita reclamação? Olha, na realidade nós recebemos reclamações sim, só que esse tipo de demanda não é uma demanda que seja de competência do PROCON, porque isso daí já é uma coisa da esfera administrativa com a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal, ao fornecer esse benefício, não existe aquele vínculo consumidor-fornecedor. Então, o PROCON não tem competência para atuar nessa esfera. Mas nós damos, sim, as explicações, nós informamos como que as pessoas podem proceder, sem adentrar no mérito, sem fazer o cadastro, nada disso. Nós damos a informação por questões até mesmo humanitárias, até para exercer a função social do PROCON, porque o PROCON tem uma função social que tem que ser exaltada. Então, nós fazemos esse papel, mas nós não abrimos reclamação, por exemplo, porque não existe esse elo necessário para que o PROCON atue, que é consumidor, fornecedor. Mas como em todas as esferas, muitas vezes no PROCON chegam pessoas até com questionamentos trabalhistas. O que nós fazemos? Nós não temos advogado trabalhista, porque não é o lugar, mas nós encaminhamos ou para a Defensoria Pública ou até mesmo para o Ministério do Trabalho. Então, a função social do PROCON nesse momento é muito importante, e até por conta disso que nós criamos uma campanha, né, que vários PROCONs do país estão desenvolvendo, que é o Contrato Não é Papel, Contrato Tem o Rosto, que é justamente para resolver essas demandas que estão surgindo nesse momento de pandemia.
Ou seja, então o PROCON não queria ampliou o leque de trabalho, mas a sensibilidade do PROCON foi ampliada, é isso? Sim, exatamente. Coisas que a gente não tem competência para atuar, a gente não pode. Porém, para atender as demandas que estavam muito grandes com relação aos contratos, porque muita gente tem contrato, por exemplo, com academia, com transporte, com escola, contrato de locação, e todos hoje estão tendo problemas financeiros. Nós recebemos pessoas no PROCON que tiveram os seus rendimentos reduzidos em até 70%. Então, como que a pessoa vai fazer para conseguir honrar os seus compromissos, sendo que ela está com míseros 30% do seu rendimento para sobreviver? Com 100% já está difícil para todo mundo. Com 30%, a pessoa começa a ter que escolher: eu vou pagar água, luz, comida, o que eu vou fazer? Então, nós criamos essa campanha: contrato não é papel, contrato tem rosto. Por que dessa campanha? Atrás de cada contratado e contratante existe uma pessoa, um rosto, um pai de família. E ele precisa tanto do serviço, ter o serviço prestado, como ele também, muitas vezes, ele precisa prestar o serviço, ele precisa ser o fornecedor. Com essa campanha, nós fizemos até a semana passada, que é o número que eu tenho, nós tínhamos 128 procedimentos em andamento. Tá? Continuamos abrindo as demandas. Desses 128 procedimentos, nós fizemos 50 audiências de conciliação e conseguimos sucesso em 34 delas, ou seja, nós tivemos um índice de resolutividade de 74%. E isso é muito importante, porque muitas vezes eu quero continuar com o serviço, mas eu não tenho condições hoje de pagar aquela mensalidade ou de continuar com aquele contrato de locação. Então, vamos sentar ou com o locador, ou com a instituição escolar, ou com o contratado que for, e vamos negociar: olha, minha situação é essa, eu ganhava tanto, caiu para tal valor, e eu quero continuar tendo meu vínculo com você. O que nós podemos fazer para preservar essa relação? Nessas audiências de conciliação, muitas vezes, 74%, a gente consegue chegar num equilíbrio e manter essa relação jurídica, essa relação comercial por mais tempo, de uma maneira mais tranquila. Porque a pandemia vai passar, a gente precisa sobreviver sobre dois aspectos: o aspecto físico, que esse é o mais importante, porém nós precisamos também do aspecto financeiro, da nossa dignidade moral, porque nós queremos ter nosso nome limpo, a gente quer manter os serviços que a gente contratou e muitas vezes a gente quer manter os nossos filhos naquelas escolas que eles já estão acostumados. E o PROCON tem feito essa aproximação junto com os consumidores, com os fornecedores. Isso foi feito numa parceria com a ACI de São José dos Campos e com a OAB. Nós fizemos uma reunião antes, mostramos o projeto e estamos trabalhando juntos para tentar harmonizar as relações nesse momento de pandemia. Ou seja, todos os segmentos têm que dar a sua contribuição nesse setor, nesse momento todo, né? A pergunta chegando para Jaqueline Bueno Inácio, diretora do PROCON de São José. Comprei um computador pela internet e chegou um computador inferior. Depois de 30 dias, eles trocaram por um mais avançado. Só que esse mais avançado está com um problema, está superaquecendo, está com um problema. O que eu faço? Eu estou tentando resolver, mas ainda não tive resposta com a troca do produto. Qual que é a orientação, por favor? Olha, a primeira coisa que deveria ter sido feito, como comprou pela internet, eu não sei se já passou o prazo de 7 dias, seria entrar em contato para pedir a substituição. Mas vamos imaginar que já tenha passado. O que a pessoa tem o direito à assistência técnica. Independente, está em pandemia, a loja está fechada, não interessa. A empresa tem que fornecer meios alternativos para que você, consumidor, tenha a sua garantia. O produto tem que ser ou trocado
ou devolvido o valor, ou então consertado. A empresa tem o prazo de 30 dias para resolver o seu problema. Esse é um direito do fornecedor. Se ele não conseguir resolver o seu problema nesse prazo de 30 dias, aí você, como consumidor, pode fazer essa opção de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ou pela substituição do produto, ou a devolução do dinheiro, ou o abatimento. O abatimento muitas vezes não é interessante porque se o produto não está funcionando de maneira adequada, você não vai querer ficar com o produto mesmo com desconto. Mas essa alternativa não é de liberalidade do fornecedor. Eu vou fazer tal coisa. Não. Depois dos 30 dias você decide. Mas, repito, não deixe passar em branco essa negociação. Faça via PROCON, porque é uma maneira de você ter registrado que você está tentando resolver a sua situação, para que se depois você precisar ajuizar uma demanda judicial, você ter o processo administrativo demonstrando para o judiciário de que você fez a sua parte, que você não se quedou inerte, ou seja, que você não deixou passar sem tomar providências e que você quer resolver a sua situação. Então, o PROCON é uma arma poderosíssima e nós conseguimos evitar com que as pessoas tenham a necessidade de ir até o judiciário, até porque a gente tem um índice de mais de 80%, aproximadamente 84%, oscila um pouco, Dona, de 84% a 87%, de acordo com o ano. Mas é mais de 80% que a gente consegue resolver os problemas dos consumidores. Tanto é que o PROCON é o Programa de Proteção ao Consumidor, né? Então, o fato de procurar o PROCON, mesmo que você já tenha tido um contato com a empresa, não significa que você está desconfiando da empresa, você está se protegendo de um futuro, né? Exatamente, você tem que se proteger, até porque a gente sabe que muitas vezes existem empresas excelentes no mercado, mas existem aquelas outras que não são tão sérias. Então, a gente acaba tendo que tomar cautela justamente por essas outras. E, como sempre a minha avó dizia, cautela e uma colherzinha de chá não faz mal para ninguém. Então, vamos sempre tomar cautela, sempre fazer as coisas de maneira tranquila, senta, analisa, junta toda a documentação. O PROCON online, a plataforma do PROCON é muito simples, muito intuitiva. Mesmo assim, quando você entra na plataforma, tem 2 vídeos, um que te ensina a se cadastrar e outro que te ensina a abrir a reclamação. Então é bem fácil. E se tiver dúvida, a gente tem também um telefone, que depois eu peço a permissão para poder passar, para que as pessoas que estejam tentando fazer a sua reclamação tenha o suporte técnico para isso. Então o PROCON está ficando chique. Hoje antes a gente tinha atendimento só para dúvidas. E hoje nós temos até helpdesk, Doni. Bacana, então. Outra pergunta chegando aqui, Jaqueline, em relação que deve ter tido muito essa relação de contrato com escola particular, já que contrato é semestral ou contrato é anual. E, logicamente, muita gente teve aí a queda da sua renda financeira. Qual que é a orientação? A orientação é para quem teve problema com escolas, ou porque teve a sua renda reduzida, ou porque o próprio serviço não está atendendo, é aderir a essa campanha Contrato Não É Papel, Contrato Tem Rosto. E que é justamente isso que nós estamos trabalhando no PROCON de São José dos Campos. Então procure o PROCON da sua cidade, leve a documentação, leve a sua documentação, seu olerite, ou, eu não tenho olerite, eu sou profissional liberal, não tem problema. Demonstre que você teve a queda dos seus rendimentos. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que trabalha com Uber, eu estou dando um exemplo, tá? Vamos dizer, não é motorista por aplicativo, eu não deveria ter citado o nome. Uma pessoa que trabalha com motorista por aplicativo, a gente sabe que teve os seus rendimentos reduzidos.
vá até o PROCON da sua cidade, faça a reclamação ou pedido de negociação, porque daí o nome é reclamação, porque é o termo técnico. Mas, na realidade, você estará fazendo um pedido de negociação participando dessa campanha, que tem surtido efeitos fantásticos, tem resolvido a situação de muitas pessoas e é isso que nós precisamos. Porque se nós não fizermos isso hoje, amanhã o que acontece? Essa escola não vai existir, porque vai ter uma evasão escolar muito grande, e o pai de família também não vai conseguir honrar com seus compromissos. Então, todos vão acabar sendo prejudicados. Já com a negociação, a gente consegue mostrar a realidade de cada um. Nós temos que ter bom senso, tranquilidade e equilíbrio para tentar harmonizar a realidade das duas partes, para que no futuro, passando a pandemia, eu continue tendo a escola que eu gosto, que eu admiro pela capacidade técnica, e também aquela escola continue tendo seus alunos, tendo a sua fonte de renda. Porque se nós não fizermos um trabalho de conscientização nesse momento, se a gente não se unir, assim como nós fizemos via ACI e OAB, para encontrar uma solução, nós teremos vários problemas, nós teremos várias empresas falindo, escolas, enfim. Nós precisamos, nesse momento, cada um ceder um pouquinho para lá na frente a gente ganhar saúde financeira para retomarmos a nossa vida de maneira adequada, de maneira tranquila. Claro, teremos diferenças, teremos dificuldades, todos nós teremos, mas não é um privilégio, se pode se dizer assim, né, do brasileiro. Essa pandemia está pegando o mundo inteiro, então nós temos que fazer isso para resolver a situação, pelo menos local, para a gente passar de maneira mais tranquila. Uma última pergunta da nossa ouvinte aqui do nosso WhatsApp. Tenho o serviço de uma TV a cabo. Quando começou a pandemia eu quis desligar, só que me disseram que não podia. Diz que tem um período de fidelidade. Daí sugeriram para suspender os serviços e automaticamente o pagamento. Só que veio um débito em minha conta de um valor que não devia. Suspendi o débito automático para resolver. Já liguei várias vezes para resolver e não resolveram. Então, estão mandando faturas de valores acima do que eu devo, uma vez que foi suspenso o serviço e o pagamento. O que eu faço, Jaqueline? Olha, a primeira coisa que tem que fazer, procure imediatamente o PROCON. Pelo seguinte, muitas vezes vem nessas faturas período remanescente. Então, eu não posso opinar sem ter em mãos a cobrança que está vindo para ela, porque muitas vezes a gente suspende hoje esse serviço, tá, dia 15 de julho, mas eu não me atentei que está sendo cobrado um período anterior, de junho ou de março. Então não estou falando que é o caso, mas pode estar acontecendo. Então, se você não fizer esse pagamento, você tem riscos de ter o seu nome inserido no serviço de proteção ao crédito. Para que isso não aconteça, vá até o PROCON da sua cidade, leve essa cobrança para que o PROCON abra imediatamente uma reclamação pedindo os esclarecimentos e, se for o caso, verificado que essa cobrança é indevida, a suspensão e o não encaminhamento do seu nome para o serviço de proteção ao crédito. Então, é muito importante, porque muitas vezes a gente imagina o seguinte: eu já paguei, eu já liguei, já conversei e está tudo resolvido. Isso vou falar por experiência própria. No comecinho da entrevista eu falei que eu tive dois problemas com a empresa de telefonia. O dela é de televisão a cabo. Vieram débitos superiores valores superiores na minha conta. O que eu fiz? Eu recebi uma ligação falando que o meu nome iria para o SPC, para o Serviço de Proteção ao Crédito. Claro que eu fiquei extremamente irritada, mas eu paguei, porque não era um valor tão absurdo. Paguei o valor na sexta-feira, abri pela plataforma do PROCON Digital, que hoje é 24 horas por dia, 7 dias por semana, a reclamação. Na semana seguinte, eles verificaram que realmente foi um erro,
proposital ou não, não vou entrar nesse mérito, mas foi um erro, porque eles sempre erram para mais, nunca me cobraram valor inferior, e me deram em crédito nas faturas posteriores, ou seja, eu vou ficar 2 meses sem precisar pagar a conta, porque cobrança indevida, ressarcimento em dobro. No momento que eu estava conversando com a pessoa, ela falou, olha, você abriu a reclamação no PROCON, nós estaremos te devolvendo esse valor. Falei, não se esqueça que o Código de Defesa do Consumidor, e não me identifico nessa área porque eu sou consumidora apenas, cobrança indevida, eu tenho direito de ressarcimento em dobro. Aí a pessoa da empresa falou, pois não, senhora, já está cadastrado aqui, a senhora vai receber um e-mail falando que a senhora vai receber essa cobrança em dobro. Então, por isso que é importante você registrar a sua reclamação, porque muitas vezes você pede até a cópia, né, da ligação, a gravação, e você não recebe, e você fica não tendo meios de provas para se proteger. E o PROCON é o melhor meio de provas, para que, se precisar, você ingresse no judiciário com todas as armas muito bem fundamentadas. Bacana, então. Jaqueline Bueno Inácio, diretora do PROCON de São José. Um ótimo dia, ótima quarta-feira. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, Jaqueline. Dona, eu estou sempre à disposição de vocês. É um prazer levar informação para esse público que é tão importante, que precisa tão carecedor desse tipo de serviço, e eu só vou pedir para poder passar 2 telefones para as pessoas que tiverem dúvidas, pode ser? Por favor. Telefone para dúvidas de um modo geral, se eu tenho direito a este ou aquela situação, é o 3909-1440. Esse é para as dúvidas em geral. Pessoas que estão abrindo reclamações via plataforma online ou até pelo aplicativo, que é o PROCON São José dos Campos, já aparece o ícone, e não estão conseguindo ou anexar um documento, ou estão tendo alguma dificuldade, ou querem realmente saber como que é essa plataforma, como que chega na plataforma, o telefone é 3909-1466. O PROCON São José dos Campos está aberto e tem o maior interesse de ajudar toda a população, pedindo sempre que as pessoas deem prioridade aos atendimentos remotos para se preservar e também preservar os nossos atendentes nesse momento tão sério de pandemia. Tá ok. Obrigado pelo carinho com a rádio. Um bom dia, um bom trabalho, Jaqueline. Bom dia, muito obrigado, Doni. Nós que agradecemos. A Jaqueline Bueno Inácio, diretora do PROCON de São José, foi a nossa convidada de hoje. O intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h55. Esporte. Alô, Bosco, chega mais. Olá, amigos do Jornal da Mensagem. Vamos a mais 2 notícias de esportes. Os rumores sobre a possível saída de Jorge Jesus do Flamengo também atingem o Atlético de Minas Gerais, já que uma possível ida do português ao Benfica pode despertar o interesse do clube carioca no técnico Jorge Sampaoli. Apesar disso, o diretor de futebol do Atlético de Minas, Alexandre Matos, não acredita que o argentino possa deixar o comando do time mineiro, mesmo com uma mudança do Flamengo. E o Corinthians, que trabalha no mercado da bola já de olho na sequência desta temporada. Peça importante no time de Thiago Nunes, Mauro Bocelli, tem contrato com o clube somente até o fim deste ano. Por isso, segundo se apurou, a diretoria já abriu conversas com representantes do argentino para ampliar o vínculo por mais 12 meses. De acordo com as regras da FIFA, o jogador já está livre neste segundo semestre para assinar um pré-contrato com outra equipe sem que o Corinthians receba qualquer tipo de compensação financeira. Para complicar ainda mais a situação, por causa da pandemia do novo coronavírus, o calendário do futebol foi alterado e o Brasileirão deve terminar somente em fevereiro, quando o jogador já não teria mais ligação
com o Timão. Essas são as notícias de esportes para o Jornal da Mensagem. Voltaremos na programação normal da emissora. Valeu, Bosco. Um abraço. Você volta daqui a pouco, hein? Vamos mais rápido um intervalo. A gente volta já já para fechar o nosso espaço de hoje. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 59 minutos. Vamos às últimas informações desta quarta-feira. Vamos para a redação. Oi, Ana Lúcia. Pois não, Ana? Sim, Doni. O novo contrato de vigilância patrimonial nas escolas da Rede Municipal de São José dos Campos poderá custar até 37 milhões de reais a cada 12 meses. Esse é o valor máximo do edital de licitação que irá definir a nova responsável por esse serviço de vigilância patrimonial nas escolas. As empresas apresentarão proposta no próximo dia 24. Vencerá a disputa aquela que oferecer o menor preço, ou seja, o custo ao município poderá ser um pouco menor do que isso, 37 milhões por 12 meses. Desde agosto de 2015, o serviço é prestado pela empresa Preseg. O valor atual do contrato é de 23 milhões de reais, ou seja, o valor máximo do novo contrato é 62,69% maior do que o custo anual do serviço na cidade. E como última informação do nosso Jornal da Mensagem, para destacar então que o governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial uma portaria que permite às empresas demitirem um funcionário sem justa causa e depois recontratar em até 90 dias. A regra vale para enquanto durar o estado de calamidade, decretado em decorrência da pandemia do coronavírus. Segundo o texto publicado pelo governo, a recontratação deve obedecer os mesmos termos do contrato anterior. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia e fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.